Meu nome é Ana Clara e hoje a gente vai apresentar um pouquinho do instrumento Educação Ambiental. Bem, a gente vai falar um pouco da origem do instrumento, seus princípios norteadores, seu potencial e suas fragilidades, a educação ambiental em si, no Brasil e no mundo, e perspectivas futuras para a educação ambiental. Mas qual é a origem do termo educação ambiental? Bem, aqui a gente pode perceber dois marcos. A primeira vez que se ouve falar sobre o termo educação ambiental foi na Universidade de Keele, no Reino Unido. Nesse evento, os educadores reunidos, influenciados pelo movimento ambientalista, trouxeram a ideia de que as questões ambientais deveriam ser trabalhadas nas escolas, sendo parte da formação de todo cidadão. Foi aí que surgiu a ideia da educação ambiental. Bem, o primeiro grande marco da educação ambiental foi a Conferência de Estocolmo, de 1972. Nessa conferência, foi recomendado um Programa Internacional de Educação Ambiental. Essa recomendação era a número 96 da conferência. E como elemento crítico para o combate à crise ambiental no mundo. A Conferência de Estocolmo colocou a educação ambiental como assunto oficial da ONU e em projeção internacional. Bom dia, meu nome é Adra e agora eu vou falar um pouco sobre os princípios norteadores da educação ambiental. Bom, a Lei nº 9.795, de abril de 99, e o PRONEA, o Programa Nacional de Educação Ambiental, trazem orientações de como deve ser a educação ambiental, e alguns princípios formalizados por esses documentos são a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural, a democratização do conhecimento e da compreensão acerca do meio ambiente e suas relações, a construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente e a transformação da realidade socioambiental, o estabelecimento da relação entre o social e o ambiental, então buscar por explicar os interesses e as causas de conflitos das questões socioambientais, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, o incentivo à participação individual e coletiva sobre a problemática ambiental, o estímulo à construção de uma visão crítica a respeito dos aspectos sociais e ambientais, como o consumismo, a degradação ambiental e a desigualdade, a perspectiva inter e multidisciplinar e o caráter formal e não formal. O não formal seria ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Olá, eu sou o Felipe e falarei agora sobre potencialidades e fragilidades. O nosso grupo, ele concorda que não há concepções certas ou erradas condizentes à natureza, meio ambiente e educação ambiental. Apenas se faz necessário conhecê-las para planejar melhor iniciativas em educação ambiental, considerando as fragilidades e potencialidades de cada concepção e as peculiaridades do contexto e finalidade da ação. No entanto, aqui eu reservo algumas potencialidades e fragilidades que vale lembrar que eles são assuntos bem amplos e que pode oscilar os conceitos de resposta. Assim, o que pode ser qualidade de potencialidade para alguns, pode ser de fragilidade a outros. Então, eu trago aqui para vocês, no estudo de dissertação de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco por Daniela Alencar Dantas, de 2014, que aborda sobre os desafios e potencialidades da educação e gestão ambiental participativa na área de proteção ambiental da aldeia de Beribê, de Pernambuco. Então, esse estudo ele foi levado em consideração para determinar as potencialidades e fragilidades para demonstrar as suas diferentes pontos de vista que as pessoas têm sobre a gestão ambiental e sobre a educação ambiental. Então, os entrevistados nessa aldeia
disseram que muitas das potencialidades da aplicação da educação ambiental é a procura da profissão por aquele que está sendo ensinado, torna as pessoas serem mais amigas, pode melhorar a oratória, pode melhorar trabalhos manuais, ele faz com que a pessoa seja mais solidária com a ajuda, ter mais calma, tornar uma pessoa mais eclética para o mundo. Ela traz perseverança, solidariedade, insistência, desenvoltura, pesquisa, criatividade e proatividade. Então, as potencialidades podem ser diversas conforme o referencial. No entanto, para as fragilidades, tomou-se como base o estudo de Marília Andrade Torales, da revista eletrônica do mestrado em Educação Ambiental. E, através dela, também foram efetuadas diversas entrevistas que podemos ver a visão de professores sobre as condições na qual eles enfrentavam quando promulgavam a educação ambiental. Como disse um dos professores entrevistados, que depende muito de escola. É como a pessoa entrevistada disse, às vezes você tem um acompanhamento. Ou seja, isso dependerá muito da escola, pois conforme a organização estrutural da escola se impõe e como ela vigia, digamos assim, o professor, isso dependerá e afetará diretamente o incentivo que a escola tem para esses tipos de atividade, como a educação ambiental. Não obstante, podemos ver uma visão de um outro professor que demonstra que é muito difícil visualizar as potencialidades, pois, conforme a quantidade de externalidades que afetam o estilo de ensino, isso pode acarretar em uma mudança didática dos professores. Então, a educação ambiental ela fica muito restrita à sala de aula, sendo que, quando há muitas externalidades, fica difícil enfocar em um assunto que, na visão deste entrevistado, não é tão importante quanto outros, ou da própria escola. Isso dependerá da escola, como dito anteriormente. Portanto, para as fragilidades, o grupo e os estudos demonstram que as fragilidades estão mais associadas a fatores externos e didática escolar do que pontos específicos que poderiam ser citados e estudados. Isso é uma coisa que varia muito de escola para escola e de docente para docente. É difícil, então, mediar as fragilidades e potencialidades quando poucos têm muitos e muitos têm poucos. É preciso levar em consideração diversos fatores antes de categorizá-los como fragilidades ou potencialidades deste estilo de ensino que é pouco dado no Brasil. Meu nome é Luiz Felipe e eu vou falar um pouco sobre educação ambiental no Brasil e no mundo. Primeiramente, em relação à educação ambiental, num panorama global, nós temos o início da concepção de educação ambiental em Paris, no ano de 1948, durante o encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza. Em 1965, na Conferência de Educação da Universidade de Kiel, na Grã-Bretanha, existe a ocorrência do primeiro uso formal do termo. E em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, esse conceito de educação ambiental é um tema inserido na agenda internacional. Posteriormente, no ano de 1975, é realizada uma parceria entre a Unesco e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e elaborado um documento que é o Programa Internacional de Educação Ambiental. Em 1977, em Tbilisi, na então União Soviética, é realizada uma conferência intergovernamental sobre educação ambiental, que ocorre depois de muitas outras conferências internacionais sobre o mesmo tema, e nela se conclui que a educação ambiental deve ajudar a criar uma consciência de interdependência econômica, política, ecológica e também social do mundo moderno, com a finalidade de acentuar esse espírito de responsabilidade e solidariedade entre as nações, que se trata de um requisito básico para resolver os graves problemas ambientais, isso daquela época. E, uma década depois, em 1987, ocorre o Congresso Internacional Unesco-PNUMA, em Moscou, na também então União Soviética, onde é elaborada uma estratégia internacional de ação para educação e para formação ambiental na década de 1990. Enquanto isso, no Brasil, após uma grande motivação depois da Conferência de Estocolmo, na qual o Brasil fez parte, houve, em 1973,
a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente. E, com isso, a educação ambiental é colocada como uma das áreas de relevante interesse ecológico. Em 1981, ocorre a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, e isso faz com que haja uma obrigatoriedade da inclusão de educação ambiental em vários níveis de ensino, o que é reforçado em 1988, com a Constituição Federal, que incumbe o poder público à promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º. Alguns anos depois, em 1991, é feita a Comissão Interministerial de Preparação para Rio 92, que vai ser falada a seguir, e com ela, a educação ambiental foi colocada como um instrumento da política ambiental brasileira. É feita a fundação da Divisão de Educação Ambiental do IBAMA, e além disso, é criado o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental no Ministério da Educação, que posteriormente acabou se tornando a Coordenação Geral da Educação Ambiental. E, em 1992, no Rio de Janeiro, ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, que é um ponto onde a história da educação ambiental no mundo se une com a história da educação ambiental no Brasil. Claro, com exceção de Estocolmo, que já foi um pontapé inicial. E a Rio 92 teve uma participação muito efetiva do Ministério da Educação, e por conta disso, é elaborada a Carta Brasileira para a Educação Ambiental, que é um documento marcante na história da educação ambiental no Brasil. 2 anos depois, em 1994, ocorre a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental, que apresenta a educação ambiental como uma estratégia de enfrentamento da problemática ambiental brasileira, que foi bastante discutida não só durante a Conferência de Estocolmo, em 72, mas também em 92, na reunião que ocorreu no Rio de Janeiro. E, em 1999, por fim, é instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, que traz uma formalização dos princípios, dos objetivos e das orientações para o desenvolvimento da educação ambiental no Brasil. E ela segue com essas orientações até os dias de hoje. Olá, eu sou a Larissa e eu vou falar sobre as perspectivas futuras na educação ambiental. Segundo Jora, a promoção da educação ambiental como processo político e pedagógico direcionado à mobilização do exercício da cidadania permite amealhar conhecimentos, valores e habilidades para se reverter este pavoroso quadro de desigualdade social e para reaprender a complexidade das variáveis ambientais, numa visão integrada de mundo, contribuindo para fomentar ações emancipatórias, críticas e sensibilizadoras de conservação e preservação ambiental. Segundo estudiosos, nossa Lei de Educação Ambiental é imperfeita, uma vez que não prevê a possibilidade de inclusão nos currículos a disciplina como exigência. Dessa forma, é necessário torná-la uma obrigatoriedade para atingir uma maior dimensão do estudo e proteção ambiental. E como será o ensino da educação ambiental pós-pandemia? É preciso fortalecer a educação ambiental inclusiva, buscando ferramentas para melhorar a acessibilidade dos projetos para todos os diversos tipos de pessoas. Dessa forma, traremos uma riqueza de experiências para as atividades, o que ampliará e motivará o aprendizado para todos. A pandemia trouxe o maior uso das tecnologias em todos os âmbitos, e na educação ambiental não será diferente. Dessa forma, os educadores ambientais devem identificar quais ferramentas podem ser aproveitadas de maneira positiva na prática da educação ambiental. Por fim, é preciso acontecer a valorização da educação ambiental, seja pelo governo, como também por toda a sociedade. Obrigado, e aqui estão algumas referências bibliográficas.